A minha trajetória começa muito cedo, graças à influência do meu pai. Meu pai se dedicou muito na vida a pesquisas filosóficas e espirituais, então, por exemplo, eu aprendi a meditar com 15 anos. E já estava com essa idade estudando livros filosóficos, filosofia oriental. Mas ao mesmo tempo sempre tive uma mente muito científica, muita curiosidade científica, e tive contatos com muitos cientistas, e isso foram como se fossem as duas pernas de uma caminhada, o aspecto mais espiritual, filosófico, e o aspecto científico acompanhando. Tanto que a minha formação se direcionou mais para o lado científico. Eu fiz curso técnico industrial, depois eu fui para a faculdade de engenharia. Trabalhei 15 anos no complexo petroquímico aqui do Rio Grande do Sul, no departamento de engenharia, e aí houve um momento da virada. Um dia eu resolvi largar tudo, não sabia o que ia fazer, disse, bom, mas não é mais isso que eu quero. Se eu seguir esse caminho eu vou ficar doente. Então foi quando eu descobri a terapia floral, que para mim foi um choque muito grande, porque eu não acreditava nisso. E uma amiga minha disse, não, mas experimenta. Eu disse, bom, vamos experimentar. E o resultado foi tão evidente, uma transformação interna tão grande, que eu digo, não, isso vale a pena ser perseguido. E eu comecei a fazer cursos de florais. Isso foram no início dos anos 90, que foi o boom do floral no Brasil. Todos os grandes pesquisadores do mundo faziam seminários constantes aqui no Brasil, e eu tive a oportunidade de conhecer todos. Estudei com os mais reconhecidos do mundo. Foi essa trajetória no início dos anos 90, que culminou em 1995, quando eu fiz o meu primeiro floral, embora eu tenha pedido para eles fazerem, o pesquisador do Alasca, o Steve Johnson, depois falei com o Bran da Holanda, e disse, olha, isso aqui seria legal, você fez? Disse, não, mas se tu intuiu, é você que tem que fazer. E aí eu me enchi de coragem e fiz o meu primeiro floral. Para uma cura interna, na realidade, é interessante, todo pesquisador de floral, ele começou a jornada buscando se curar. Então eu fiz, foi o resultado maravilhoso, e a partir daí amigos começaram a dizer, poxa, aquele floral que você fez foi tão bom, não vai fazer mais? Não, não precisa. E a vida aos pouquinhos foi me levando para esse caminho. Então nessa virada do mundo científico, trabalho técnico, engenharia, para esse lado mais sutil, porque é uma coisa sutil, ocorreu no início dos anos 90. Mas a minha vida inteira eu me dediquei a estudo desses dois lados, meditação, astrologia, sempre com um foco científico. O meu professor de astrologia era um astrofísico. No início, mas como é que pode um astrofísico cuidar dessas coisas de superstição na época? Veja como é que funcionava a minha mente. E ele me provou. E aí foi quando eu enveredei também estudar a questão da astrologia, numerologia, tudo sempre muito regado com o aspecto da meditação. É conectar com esse lado mais sutil de uma realidade sutil, mas realidade. Porque, no fundo, preparar um floral depende disso. Porque eu vejo uma flor, eu posso fazer uma análise das características dela, cor, formato, utilizações na fitoterapia, por exemplo, quer dizer, uma flor que na fitoterapia é bom para digestão, certamente o floral também vai ser bom para digestão, mas num aspecto mais sutil. Quer dizer, isso combina muito bem, esse trabalho que todos os anos de preparação, de investigação, me levaram a essa facilidade que eu tenho hoje com os florais. E ao longo do estudo dos florais, a gente vai contactando com outras terapias. Então, eu comecei no início dos 90 estudando florais, que me levaram ao Reiki e ao Jinshin Jutsu. Então, hoje em dia, no meu lado de trabalho terapêutico, no consultório, eu trabalho com o Jinshin Jutsu, com o Reiki, eventualmente, e sempre o floral como apoio. Eu combino as três práticas. E mesmo porque, como eu viajo muito dando curso,
os meus clientes não ficam abandonados, que eu deixo eles tomando floral, já que não podemos fazer a terapia de Reiki ou de Jinshin Jutsu, vocês não vão ficar abandonados. Então essa é a parte prática da história. Bom, então o Reiki eu descobri bem no início dos anos 90, é uma arte japonesa, quem trouxe foi o Dr. Usui, e ele percebeu que o ser humano tem acesso a uma energia universal e pode se tornar um canal para captar essa energia e passar essa energia através das mãos. E no momento que a gente toca, quem recebe o toque percebe porque, no mínimo, a sensação de um calor. E a função, tipo, quando eu recebo uma sessão de Reiki, o principal que eu sinto é um profundo relaxamento. E através desse relaxamento vai liberando as tensões e permite que a energia vital circule mais, porque muitas vezes a gente fica mal, se enferma ou não está bem porque a energia que está no corpo não está circulando. Então o Reiki ele restabelece a circulação e alinha essa circulação. Quando se fala de Reiki, se fala muito daquela teoria que vem da Índia, dos chakras. São centros que controlam distintas áreas da nossa vida, que às vezes, quando a gente está debaixo do mau tempo, debaixo de muita pressão, eles deixam de se conversar. E cada um tenta resolver o problema sozinho, e aí se cria o caos na vida da pessoa. Então, o Reiki ajuda a alinhar as circulações energéticas e no momento que o nosso corpo tem a sua energia fluindo livremente, a capacidade que a gente tem de se reequilibrar física, emocional e mentalmente é maior. Então, inclusive, o Reiki é utilizado como uma terapia complementar para enfermos, porque no nível sutil vai ajudar o processo químico de um tratamento com medicamentos ou qualquer outro. Isso é o Reiki, basicamente. O Jinshin Jutsu, ele é bem complexo. Para mim foi um desafio novamente tremendo o Reiki, porque o Reiki não tem teoria. Você vai para uma iniciação, o mestre de Reiki te faz um procedimento, você fecha os olhos, ele faz alguma coisa que você não tem nem ideia do que está fazendo, e a partir daquele momento os canais estão abertos, você toca, a energia flui. Então, para mim, aquele lado científico da minha mente, depois é muito para mim. Mas é aquilo, o resultado faz a gente perceber que tem alguma coisa. E foi bom, porque isso liberou um pouco aquela questão intuitiva que a mente racional tenta sempre controlar. E posteriormente, quando eu estudei o Jinshin Jutsu, ele tem uma explicação para cada coisinha. O Jinshin Jutsu reconhece que o nosso corpo tem 26 pares de centros energéticos que cuidam de todas as funções do corpo. Esses 26 pares de centros, eles estão ao longo de canais, que chamamos funções de órgãos, e outros canais na realidade. Então, falando sobre o Jinshin Jutsu, ele veio trazer a explicação para mim de por que o Reiki funcionava, embora sejam artes completamente diferentes. Mas o Jinshin Jutsu nos mostra detalhadamente como a energia flui no nosso corpo, através de 144 mil funções, e em diversos níveis, diversas camadas da nossa existência, que eles chamam de profundidades. E fica muito mais fácil, porque o Jinshin Jutsu mostra que se nós não estamos bem, é porque os nossos estados emocionais afetam as circulações energéticas porque geram tensão. A tensão bloqueia a circulação. E a gente começa a estudar a questão da causa e o efeito. A causa de todo o sofrimento humano, toda miséria, toda doença, está nos estados emocionais. 5, veja bem, só 5 pode causar todo o tsunami de emoções ou também todos os tipos de enfermidades podem ser somatizados a partir daí. Vejam bem, preocupação, medo, raiva, tristeza ou constante esforço, constante tentar. E a partir daí a gente pode
chegar a qualquer tipo de estresse, qualquer tipo de enfermidade. E se nós olharmos mais profundamente, só existe uma causa por trás de todas: medo. Preocupação é medo do futuro. Eu não vivo o presente porque eu estou sofrendo porque algo que pode ou não acontecer. Tristeza é o medo de não ser feliz. Eu fico triste porque eu acho que todas as possibilidades que eu tinha para ser feliz se foram. Raiva é o medo de o mundo lá fora não atender às minhas expectativas, ou as outras pessoas não fazerem o que eu espero que façam. E o esforço é o constante tentar ser o que a gente não é. Então o ser humano ele fica assombrado por esses estados emocionais e às vezes ele integra no seu estilo de vida a ponto de ser rotulado pelos outros. O fulano é preocupado, aquele fulano é raivoso, está sempre montando barraco. E quando a gente integrou um estado emocional a ponto de ser identificado com ele, isso é o princípio da desarmonia que um dia vai somatizar uma doença. Então o Jinshin Jutsu faz associações, por exemplo. O medo ele afeta o aparelho urinário, o medo afeta os músculos, o medo afeta o aparelho reprodutor. Então a gente começa a fazer relações. Poxa, a pessoa tem questões renais constantes, deve ter muita insegurança nessa vida. A tristeza afeta o aparelho respiratório e a eliminação. Então, quando as pessoas ficam muito tristes, elas tendem, maior tendência a questões pulmonares. Ou problemas de prisão de ventre, diarreias constantes, porque a pessoa não sabe lidar com as perdas, então o corpo tenta segurar tudo ou soltar tudo. A raiva afeta os olhos, tanto que a gente tem no nosso linguajar popular, ficou cego de raiva, né? Afeta os olhos, a raiva afeta também fígado e vesícula. E é engraçado, o fígado, normalmente, ele demonstra a pessoa explosiva, pessoa que não controla a raiva, então ele está sempre montando o barraco. Já a vesícula sofre quando a pessoa tenta ser civilizada demais e segura a raiva. Então é muito interessante, tipo, bruxismo. Bruxismo é isso, a pessoa em vez de sair xingando, gritando, mordendo, ela segura na mandíbula aquela vontade de explodir. Então isso aí tudo tem a ver com esse sentimento raiva que, quando é expressa é raiva mesmo, mas quando ela não é expressa, a raiva se chama frustração. Então vocês não querem me estender muito, mas o Jinshin Jutsu começa a mostrar como os estados emocionais têm esse poder de influenciar todas as funções corporais. Onde o corpo, o que acontece no corpo, quer seja uma alergia, quer seja um câncer, é simplesmente o efeito da presença daquele estado emocional na vida da pessoa. Então esse foi o Jinshin Jutsu, e também eu agreguei essa informação do Jinshin Jutsu, do Reiki, quando eu comecei a preparar os florais, porque os florais, eles trabalham estados emocionais. Tanto que eu me lembro, gostei muito quando eu fiz um curso com a pesquisadora dos florais do deserto do Arizona, a Tina Kemp. Ela dizia que os florais são remédios para a alma. Porque na realidade o floral não age no físico, ele age nos estados emocionais. Mas tem gente que nem acredita na alma, então como é que nós vamos falar? Bom, psicologia, né? O que é? É a ciência que estuda a alma. E muito psicólogo também não acredita na alma. Mas o importante é o seguinte, o floral ele age na causa. E a causa, do meu ponto de vista, sempre é um não manifesto. Mas esse não manifesto tem o poder de se refletir no tecido, na carne, no corpo físico. E no momento que eu comecei a estudar, a pesquisar, a escolher na natureza, reconhecer as flores e suas propriedades e preparar as essências, eu sempre busquei identificar em que estado emocional essa essência pode ajudar a pessoa a desencadear um processo de transformação. Então aí a gente vem na parte mais importante. Como é que funciona o floral?
A essência floral, ela é uma evolução da homeopatia, essa é a minha maneira de pensar. Quem criou os florais foi um médico inglês, Dr. Edward Bach. É engraçado, todo mundo fala florais de Bach, porque é a pronúncia alemã do compositor, mas ele era inglês, então o certo seria Bach. Então o doutor, ele era um médico homeopata, foi professor da universidade na área de homeopatia, grande pesquisador, ele inventou os nosódios, alguns tipos de nosódios. E um dia ele sentiu que a homeopatia tinha uma limitação de ação. Ela ia até certo ponto e não ia mais além. E ele sempre estava buscando um resultado mais profundo, porque ele percebeu que os seus pacientes que se tratavam com homeopatia melhoravam e às vezes 2, 3 anos depois voltavam com o mesmo sintoma, com a mesma doença. Então ele viu que a homeopatia funcionava usando o princípio da polaridade. Perdão, com o princípio da similaridade. Semelhante cura semelhante. É o princípio do antídoto do veneno. A gente prepara o antídoto com o próprio veneno. Então, dando um exemplo, a pessoa tem problema de fígado. E o que causa a desarmonia do fígado é a raiva. Então ele buscava no mundo vegetal um vegetal que provocasse energeticamente aquela raiva. Então a raiva que ele ingeria encontrava a raiva que estava no corpo, os dois se anulavam e a pessoa melhorava. O que ele percebeu é que aquele espaço onde antes existia a raiva ficou vazio. Se alguma coisa acontecesse, poderia ser preenchido novamente com a raiva e a doença voltava. Então ele queria algo novo. Foi quando ele seguiu a trilha de buscar a essência floral, porque a essência floral sim trabalha pelo sistema da polaridade, transformar um padrão negativo através de uma tomada de consciência num padrão positivo. Então a pessoa se dá conta que é raivosa e vai desenvolvendo dentro de si um processo de ser mais tolerante e dissolver. Então os resultados no trabalho do floral tendem a ser mais definitivos. Então essa foi a grande contribuição do Dr. Bach, que dedicou 6 anos da sua vida, de 1930 até 36, quando ele faleceu, a criação das essências de Bach. São o começo de tudo, embora, vejam bem, a terapia floral é velha como o tempo. Mas ficou na nossa vida como uma tradição, por exemplo. Por que nos velórios enchem o caixão e o local com flores? Não é pelo morto, não é homenagem ao morto. A energia daquelas flores ajudam a tornar suportável a dor da perda. A noiva entra no altar, no corredor em busca do altar segurando um buquê. No passado tinha até o tipo da flor correta, porque tem flores que trabalham esse processo de um novo início, esperança, perspectivas positivas. Flores que se levam para enfermos. Na Idade Média, fim da Idade Média, um grande pesquisador, esse eu poderia dizer que era o avô dos florais, avô da homeopatia, bisavô dos florais, foi um médico alemão chamado Paracelsus. Foi ele que descobriu a influência das flores para determinadas enfermidades. Então, por exemplo, tinha uma determinada flor que era bom para convulsões, narciso. Então ele dizia, pessoas que sofriam convulsões teriam que ter sempre na sala onde estivesse narcisos. Mas e época que não tem narcisos? Coletem as pétalas e queimem como incenso no inverno, por exemplo. Então ele foi um precursor. Mas a gente vai observar que a presença da flor nos costumes, que hoje em dia estou a tradição e costume, no passado tinha uma função terapêutica. Flores, por exemplo, os enamorados oferecem rosas vermelhas, né? Então, por quê? Porque a qualidade da rosa vermelha é abrir o coração para a pessoa expressar o que sente e permitir que o outro expresse.
Então, tem todo um linguajar nas flores que afetam nossos estados sutis, a nossa psique, nos predispondo a processo de transformação, porque no fundo, o floral, eles nos convidam a mudar o que pode ser mudado, para ter uma qualidade de vida melhor. Na evolução dos florais, porque o Dr. Bailey teve pouco tempo, ele teve 6 anos para desenvolver os florais. E depois os florais, digamos, se tornaram populares mesmo, foi nos anos 70, quando uma nova geração de pesquisadores abriram para o mundo. A gente pode dizer que foram importantes nesse processo o Richard e a Patrícia, que desenvolveram o sistema de florais californianos, e eles trouxeram mais um caráter científico, quando eles propuseram a teoria da assinatura das plantas. Então, cada flor tem uma assinatura. Cor. Então, as cores quentes trazem movimento, as cores frias acalmam. Então, se a pessoa está muito depressiva, é bom tratar com cores quentes. Então, o vermelho, o laranja, o amarelo ativam. As flores, se a pessoa é muito ansiosa, muito nervosa, cores brancas, rosadas. Então, por exemplo, você me perguntou, para entrar num templo, fazer uma oração, flores violetas, azuis clarinhos, branco, porque serenam a mente. Agora, se a pessoa tem que fazer mais atividade, vamos usar um vermelho, um laranja. Tipo, se a pessoa está muito triste, está muito para baixo, o laranja e o vermelho são ótimos. Então, outra coisa é o formato da flor. Por exemplo, flores que abrem para baixo, tipo brinco de princesa, elas convidam a pessoa a botar os pés no chão, se sentir mais aqui no planeta, né? E flores que só abrem para cima, tipo o lótus. O lótus parece uma parabólica, né? Então, se a pessoa quer meditar, por isso que no Oriente usa muito o símbolo do lótus, porque é uma parabólica captando as inspirações dos mundos superiores. Flores que têm nomes populares que nos dizem alguma coisa, por exemplo, vocês conhecem a erva de Santa Luzia, tem em tudo que é lugar. Se eu te falar erva de Santa Luzia, o que você vai pensar? Na nossa tradição cristã, a Santa Luzia tem a ver com os olhos, né? Tem aquela história que ela, para não ser tentada, ela arrancou os próprios olhos porque os admiradores dela falavam muito dos olhos dela. E a partir daí se tornou a padroeira das pessoas que têm problemas de olhos. A erva de Santa Luzia, pelo nome, você já sabe, é um floral que pode ser utilizado para ajudar tanto no sutil, a pessoa tem uma percepção mais clara das coisas, quanto para o físico, né? Porque não tem como separar o físico do não físico. E existem flores que ajudam relações interpessoais, e aí a gente já vou dar um salto. O floral teve uma evolução muito grande desde o início até agora, porque hoje em dia já não se toma só as gotinhas, porque no início a floral é aquela gotinha que se tomava como homeopatia. Hoje se prepara florais para ajudar interação de grupos. Então é muito melhor usar tipo spray. Então hoje em dia tem várias empresas que têm um spray que se utiliza na sala de reuniões para que a reunião seja mais efetiva, mais proativa, que todos estejam buscando o resultado em vez de promover os seus egos. Então os resultados são realmente impressionantes. Tem sprays para colocar, por exemplo, trabalhadores que atendem o público, por exemplo, do balcão, para que eles sejam mais gentis, que sejam mais pacienciosos, às vezes, com algum cliente. E tem muitos dentistas que usam spray na sala, porque, infelizmente, hoje ainda muita gente tem medo de dentista, né? Então, sentou na cadeira do dentista, a pessoa fica... E esses sprays ajudam a relaxar. Então, se está usando hoje florais, não só para o uso individual, mas também onde existe interação entre pessoas. Para o lar, hoje em dia, né, essa
diferença de funcionamento das pessoas de uma geração para outra é muito grande pela aceleração das coisas. Às vezes os filhos têm dificuldade de se dialogar com os pais, não têm paciência com os pais dizem, me ajuda aqui no computador, e o filho diz, tá pronto. Mas me ensina a fazer, porque se acontecer, aí eles não têm paciência, né? Então, existem os florais para quebrar reconstituir essa ponte entre gerações, ou entre um casal que estão debaixo de muito estresse, eles se adoram, mas em função do estresse não tem um bom relacionamento, um bom diálogo. Enfim, hoje em dia, assim, a gente pode usar os florais em diversos campos. Então, a diferença entre o floral e a homeopatia é que o floral ele é feito somente com a flor. E a homeopatia pode usar a planta inteira, caules, raízes, folhas e flores. A ação é diferente. Eu disse que a homeopatia ela trabalha no sistema do antídoto, né? Similaridade. Semelhante cura semelhante. Então, e o floral não pega aquele padrão negativo e transforma em algo positivo. A diferença é justamente a parte da planta que é utilizada. Veja bem, a flor é onde existe maior potencial energético preservado, guardado, porque a flor é o órgão reprodutor da planta. A flor tem o poder de gerar uma nova planta, mas não gerou. Não. A fruta é o feto. Quer dizer, a semente a fruta é o útero e a semente seria o feto, né, da nova vida. O floral só tem, é como se fosse o esperma e o óvulo. É o potencial, mas não se uniu. Então ele é o máximo de potencial de energia criadora. Então o floral usa isso, esse potencial energético. Já a homeopatia pega a planta inteira, pega a energia presente na planta inteira, que não é só o potencial. Por isso que a homeopatia, o tratamento homeopático, eles têm até um termo chamado crise de agravamento. Muitas pessoas que tomam homeopatia, primeiro têm uma crise, às vezes até catártica, tem uma pequena piora para depois entrar no processo de melhora. O floral, de uma maneira geral, quase sempre evita essa crise. Ele é menos catártico. Alguns são, não se pode generalizar. E isso depende muito do pesquisador, porque o pesquisador, quando ele colhe na natureza, ele leva consigo, ele aporta consigo a sua maneira de compreender o processo. E ele pede para a natureza eu quero que o processo seja mais suave ou mais agressivo. Isso aí a gente fala depois. Então, tem os amigos meus que são pesquisadores de florais que eles resolveram fazer uma experiência. Prepararam um floral de rosa e prepararam um floral, não floral, uma essência com as folhas da roseira. E o resultado foi o seguinte, a pessoa, as cobaias que tomavam a essência floral entravam direto no processo de harmonização. E os que tomavam a essência da folha passavam pela crise, que exacerba aquela emoção que está desarmonizando a pessoa. Então, se a pessoa ela é impaciente, ela ficava insuportavelmente impaciente para depois entrar no processo, enquanto que usando a flor vai direto na transformação. Então, funciona, mas funciona de uma maneira diferente. O floral evoluiu muito e nos anos 70 surgiram pesquisadores que resolveram ir para outro reino, o reino mineral. E começaram a fazer essências de minerais. Porque eles diziam, os minerais, os cristais são as flores do reino mineral. E surgiu todo um novo universo. Então, eu faço assim, a seguinte figura de imagem. O Dr. Bach é como aqueles grandes navegadores do século XVI que chegaram no Novo Mundo, mas ele chegou nas praias do Novo Mundo. Ainda tem todo um novo continente a desbravar. Então, o processo continuou. Nos anos 70, surgiu nos Estados Unidos
uma pessoa que era um pesquisador que estava trabalhando junto com um médium muito famoso. Ele aparece, ele é mencionado também naqueles livros da Shirley MacLaine, esse médium, e eles canalizavam mensagens do mundo espiritual, orientando na pesquisa floral. E ele sugeriu que fez ciências não de flores, mas de minerais, e a profundidade ia alcançando níveis surpreendentes. E eu comecei também, na realidade a minha primeira essência não foi floral, foi uma essência de ágata, de um mineral. E eu percebi o seguinte: o floral ele age direto na consciência, tomada de consciência. Porque às vezes a gente não se olha no espelho e diz, poxa, eu sou nervoso, eu sou raivoso, eu sou triste. E o floral traz a compreensão disso, poxa, qual é o sentimento que está presente na minha vida? Para saber onde é que eu posso melhorar, né? Mas às vezes a gente identifica o sentimento e diz, não, mas isso é demais para mim, eu não vou conseguir lidar com isso. O elixir mineral, ele dá estrutura para a pessoa encarar o desafio. Então ele te abre uma dimensão mais profunda para o processo. Então, isso foi o que aconteceu nos anos 70, inicialmente com o Gurudas, depois o Steve Johnson, pesquisador do Alasca, ele foi profundamente nesse estudo dos minerais, e ele foi adiante, ele descobriu que existem locais especiais que o próprio local tem energia. Então, veja, no início... Veja bem, floral é assim, ó, é a coisa mais simples que existe no mundo de preparar. Você tem uma tigela com água, põe água ali. Colhe a flor, põe dentro da tigela. Deixa essa tigela exposta ao sol por algumas horas e a energia do sol transfere a energia da flor para a água. Tira aquela flor fora, pega aquela água, mistura com conservante alcoólico e a gente tem essência floral. Não tem coisa mais fácil de preparar. O que é difícil? Saber para que serve. Aí a gente tem essas teorias, teoria da assinatura das flores, por exemplo, que nos ajudam a alguma coisa, mas o fator intuição é muito grande. Por isso que a gente precisa ter uma certa abertura e confiança na intuição, porque depois a intuição, com a experimentação, a gente tem um período que a gente, cria o floral e experimenta para ver se é aquilo mesmo. E a partir daí a gente começa o processo. Bom, floral é muito simples, então vejam, e mais que isso, praticamente aquela água que a gente prepara o floral, ela só tem a energia da flor, ela não tem nada de química. A homeopatia, a planta é macerada, tem ainda uma química diluída. Mas floral, se fizer uma análise química de uma essência floral, vão encontrar água e conservante alcoólico. Aí o pessoal vai dizer, isso aí é placebo. Do ponto de vista químico é. Mas nós não estamos falando de química. Quando a gente fala de terapia floral, a gente tem que falar de física. Nós estamos falando de energia. A energia da planta foi transferida para a água. A água é o veículo. E vocês vão perguntar, mas tem como comprovar? Nos anos 80, uma pesquisadora alemã ela utilizou uma ferramenta chamada fotografia Kirlian. Ela tirou foto da energia de uma gota de água comum e comparou com fotos de diferentes florais, e as imagens eram diferentes conforme o floral. Mas do ponto de vista científico, essa fotografia não é uma base confiável. Então nós temos que usar outra ferramenta da ciência, que é a estatística. E isso foi muito bem usado nos anos 90, fizeram-se várias pesquisas na USP, na Faculdade de Enfermagem, curso de pós-graduação, e foi publicado inclusive um material tipo estudos de duplo cego com um grupo de 100 pessoas, enfermas, 50 tomando placebo, 50 tomando floral. E os resultados finais foram um êxito, comprovando que
realmente o floral ele tem algo, não é só o efeito psicológico. Mas, por enquanto, a única ferramenta científica que nós temos para comprovar que o floral tem algo é a estatística, porque nós não estamos falando de química. A pesquisa floral continua. Então, começou com as flores, passou para os minerais. E o Steve Johnson, no Alasca, ele era um bombeiro florestal. O Alasca, não sei se vocês já estiveram lá, é assim, são grandes áreas completamente isoladas, natureza pura. Há lugares no Alasca que nunca o ser humano pisou. E ele, vasculhando as regiões, ele percebeu lugares com uma energia muito especial. Os índios sabiam, lugares sagrados. Então ele resolveu fazer uma experiência, colher aquela energia, não da flor, não do cristal, mas do ambiente. Então ele botava a tigela lá e a tigela recebia exatamente o que ele estava sentindo. E ele criou as essências ambientais. Então, um passo mais adiante e mais sutil, veja a sutileza, já não tem mais nada que se põe na água. Então, o que eu quero dizer é que o processo da criação e da investigação vai se sutilizando e aprofundando e, novamente, só pode ser comprovado pelo uso. Não tem como. E continua, esse processo continua. Eu também, pode ser que a gente deu a nossa contribuição, aprofundando mais ainda, mas nós desenvolvemos uma coisa chamada as essências energéticas, que depois a gente pode falar, mas só quero dizer que não terminou a pesquisa que a gente usa o termo floral, mas já transcendeu as flores há muito tempo. Tem gente que prefere usar essências de campos de consciência para ser mais abrangente, mas no popular já virou floral e não tem como mudar, né? Continua e vai se aprofundando mais e mais, porque é um momento que a humanidade precisa disso. A humanidade precisa ter mais consciência de si mesma. Nós estamos num momento crucial. É só olhar, ó. A gente olha o mundo à volta, não é só no estado, no país, no mundo. Nós estamos vivendo um caos. E as pessoas precisam despertar, tirar vendas e conseguir ver o que está acontecendo para achar uma solução. E eu acho que por isso que os florais surgiram nesse momento da humanidade, para um salto de consciência. Bom, a ação do floral. A ação do floral, ela é imediata à medida que a gente começa a tomar. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito sutil no sentido de, como eu convivo comigo 24 horas por dia, eu não percebo as minhas transformações. Então, é mais fácil quem está comigo observar que eu estou mudando, porque o meu cliente veio e diz, olha, tomei esse floral esse mês, mas não aconteceu nada, mas minha mulher está dizendo como eu estou estranho, como eu estou diferente. Quer dizer, quem está de fora percebe antes. E esse processo, eu acho fundamental, é o ritmo. Então, se eu vou tomar floral, eu vou tomar com ritmo, não é tomar várias vezes hoje, esquecer 3, 4 dias, mas tomar sistematicamente, todo dia, 1 dose por dia, 2 doses por dia. Esse ritmo é que vai fazer o processo ser eficiente. Se eu for usar spray, em vez de, não quero tomar floral. Tem pessoas que já, porque o floral tem 8% de álcool, se a pessoa tem uma predisposição à bebida, aquilo pode ser um convite. Então, fazer um floral sem conservante alcoólico pode ser feito, mas tem que ter todo um cuidado, porque tem que preservar, guardar em geladeira. Então, a outra alternativa é usar spray, porque aí não ingere e o funcionamento é o mesmo, porque não é através do trato digestivo que o floral funciona. Como eu falei, é uma energia que entra em contato com o meu campo energético. Se eu pingar o floral na minha mão, na cabeça, vai funcionar do mesmo jeito. Então, o spray é uma solução interessante. Mas, novamente, eu volto a dizer, ritmo. Se eu vou usar o spray, sistematicamente todo dia, 1 vez por dia, 2 vezes por dia. E é um sistema acumulativo, quer dizer, o processo, quanto mais eu uso, mais ele vai ajudar a transformação, até um dia que eu sinto, tá bom, não precisa mais. Então é muito da própria pessoa sentir. E às vezes o corpo dá sinais quando a gente começa a esquecer de usar.
Tipo assim, aquele tema tá trabalhado, pode ser que mais adiante eu tenha que aprofundar mais, mas quando a pessoa começa a esquecer, normalmente meus clientes vêm e dizem, olha, acho que está na hora de trocar minha fórmula. Então essa é a... Tem uma pesquisadora brasileira que ela começou a usar florais em comunidades muito pobres, muito carentes, onde as pessoas esqueciam de tomar gotinha. E foi legal o trabalho dela, que ela orientou quem preparava a comida da casa, o dono da casa, usar o floral no alimento para trabalhar o núcleo familiar. Então, assim, hoje em dia a utilização de florais não é só tomar gotinha, não é só usar spray, mas pode ser preparar comida, pode ser, por exemplo, se a pessoa tem problemas de pele, misturar o floral num creme hidratante e passar na pele, no shampoo. Tem gente que os florais de Bach agora estão fazendo essas balas para a garganta com essência floral. Então, hoje em dia, as possibilidades são imensas. Mas eu volto a dizer, para realmente a gente sentir os efeitos, é dar continuidade no processo. Essa busca pela compreensão da espiritualidade praticamente é a mola propulsora da minha vida, desde que eu me conheço como gente. E eu tive a oportunidade de estudar com pessoas que foram muito fundo nesse trabalho, inclusive meu pai. E no momento que a gente começa a estudar as questões espirituais, a gente vê que esse mundo concreto, material, que a gente consegue apalpar, é a ponta do iceberg, né? É um percentual muito pequeno. Nós somos muito mais que isso. Nós somos dimensões dentro de dimensões, onde o físico é a parte mais perceptível. Mas se nós prestarmos atenção em nós mesmos, nós começamos a ver que existem dimensões que a gente não pode tocar, mas elas são reais. Por exemplo, a dimensão das emoções. Eu não consigo tocar essa dimensão ou esse meu corpo emocional. Mas eu sei que existe porque se altera a minha emoção, o físico reage. Se eu estou com medo, o coração dispara. Então, a emoção é real porque ela afeta o físico. Se eu estou triste, lágrimas correm. Quer dizer, o emocional é uma dimensão sutil, mas é incontestável que ela existe. Existe uma outra dimensão que é mais sutil ainda, que é a mental, a dimensão dos pensamentos. E tanto que pessoas usam o poder da mente para controlar o corpo. Diminuir o batimento cardíaco, esquentar as mãos e os pés no momento frio, através de processos de controle mental. Nos anos 70, não sei se você se lembra, mas teve muito em moda curso de controle, métodos de controle mental. E realmente eu cheguei a isso daquilo e funciona, né? Eu uso a mente sobre o corpo. E a física quântica, que está muito em voga, né, traz isso muito claramente. A mente do observador afeta a reação no mundo subatômico. Se o observador espera encontrar partícula, encontra partícula. Senão os equipamentos não falam de partícula, mas falam de energia. Quer dizer, a mente interfere na matéria. Então eu acho que hoje em dia é inquestionável não somente a dimensão física, que é a material, mas as dimensões sutis que nos levam à espiritualidade. Eu não estou dizendo que o emocional é espiritual, o mental é espiritual, mas eles são degraus, porque existem coisas mais profundas. Tem coisas que nem o físico, nem a mente, nem a emoção explicam. Então o que as pessoas fazem? Tudo que não encaixa nessas três, a gente põe num saco de gato chamado espiritualidade. 45 anos estudando isso, a gente aprende alguma coisinha. Então a gente vê que isso que todo mundo generaliza como espiritualidade são outras dimensões cada vez mais sutis. Então, mais sutil que o mental é a dimensão psíquica, que foi, digamos assim, reconhecida há um século atrás, quando surgiu essa ciência, a psicologia, que gerou também a psiquiatria, né?
Então transcende o mental, nós vamos lá para o comportamento. E isso é toda uma dimensão muito mais profunda, mas é ali, nessa dimensão, que eu diria que está a origem da somatização de todas as enfermidades. Mas existe mais que isso. Mais sutil que a dimensão psíquica tem a dimensão que na Índia eles já tinham isso bem claro, que é a dimensão da inteligência. É onde os indianos localizam a existência dos registros akáshicos. Todas as informações, tudo que já foi vivido, que está sendo vivido, que será vivido, estão nos arquivos lá. Então hoje começou, você já deve ter ouvido falar de terapia akáshica. Tem a ver com essa dimensão mais sutil ainda. E existem ainda outras dimensões, duas mais sutis ainda, que eu acho que não vem ao caso. Então eu entendi o seguinte: a nossa vida aqui é uma jornada de consciência. A nossa consciência está num constante aprendizado. E a nossa consciência, que está acostumada a viver nesse mundo físico, emoção, mente, emoção, físico, no momento chega um momento que ela sente uma necessidade de mais, do transcender. E aí ela inicia uma jornada chamada espiritualidade, que é elevar a consciência a compreender essas dimensões mais sutis. Porque, na realidade, o ser humano, nós, somos seres finitos. Nasce, vive e morre. Mas tem algo profundamente arraigado dentro de nós que a gente não aceita essa finitude. A gente sabe que alguma coisa fica. E a busca espiritual é uma busca para a gente conectar com o aspecto eterno que existe dentro de nós. E isso realmente é fundamental para a nossa saúde. Porque todo ser humano vive aterrorizado pela finitude, pela morte. Nós ocidentais não queremos pensar no assunto. O oriental já se prepara mais, por quê? Porque a morte para eles não é definitiva, eles acreditam na reencarnação. Nós estamos começando a falar sobre o tema. Mas para o ocidental tradicional, da tradição judaico-cristã, é isso, é uma vida só e pronto. Então o peso é muito forte. Orientais não, sabe que morreu, trocou a roupa e volta. Então o peso da morte, lidar com a questão da morte é uma coisa que afeta muitas pessoas. E essa busca espiritual, que no fundo é um chamado que em algum momento da vida acontece, que a gente procura buscar mais o transcendental, ele nos ajuda a lidar com isso, compreender isso e conseguir viver com isso, sabendo, porque a espiritualidade vai nos levar a essa compreensão, que a morte não é o final. Então, no momento que a gente associa a terapia floral à questão da espiritualidade, porque no fundo o floral é isso, ele nos leva a um aprofundamento de consciência de nós mesmos, do mundo que nos envolve, e perspectiva, para onde nós vamos. Eu poderia dizer que é o seguinte: o tratamento floral, ele simplesmente aprofunda e expande a nossa consciência. E a cura física que acontece durante o tratamento floral é o efeito colateral dessa tomada de consciência. Então, na realidade, o floral é um tratamento para o espírito, de acordo com o grau que a pessoa esteja vivendo. Então, se a pessoa é extremamente materialista, muito focada porque eu tenho minhas coisas, minhas posses, de repente o espiritual seja para ela se encantar com o pôr de sol, com a beleza que a pessoa tem de forma efêmera, que vai ser aquele pôr do sol aquele dia e nunca mais. Então isso pode ser o primeiro chamado para a pessoa se preocupar pelo sutil. Se a pessoa já é uma pessoa de alta espiritualidade, claro, o floral vai abrir para campos e dimensões mais profundas, mas o bonito do floral é que ele respeita
o ponto onde a pessoa está e ajuda ela a dar só mais um passo. E depois só mais um passo. Então o floral ele nunca vai te empurrar por onde você não quer ir. Ele respeita o livre-arbítrio de cada um. E ele nos leva até onde a gente permitir. Então eu acho bárbaro isso. Porque na realidade a pessoa está no controle da sua jornada. O floral nunca vai impor o que a pessoa não está pronta para vivenciar.